você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, estamos aqui falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vendo ele como um manual da vida e do viver, como proposta de você fazer o que nós chamamos de promoção da saúde mental. É um programa que fala sobre os transtornos mentais à luz da doutrina espírita, então nós estamos falando não só como prevenir doenças, mas promover a saúde. Vivenciar o Evangelho nos ajuda a ter a boa nova, a boa notícia de como é que se deve tirar o melhor proveito possível da sua vida física e do viver, né? Não só estar encarnado, o que eu faço enquanto estou encarnado. E nós estamos falando aqui dos instrumentos, da fundamentação dos instrumentos, das instruções e agora dos instrutores. Então, o capítulo 24, quando fala não ponhais a candeia debaixo do alqueire, significa o quê? O melhor instrutor é aquele caminho que é iluminado, e é iluminado de acordo com os nossos olhos que conseguem enxergar, e com as nossas mentes que conseguem entender, e com os nossos corações que conseguem absorver. Então, o instrutor é o caminhar, né? É o que caminha, é o que ilumina, é o que orienta no caminho. E nós vamos ver aqui que quem precisa desse tipo de orientação é exatamente quem está, de alguma maneira, deslocado do seu caminho. Quem, de alguma maneira, não entendeu ainda para que vive. Que, do ponto de vista espiritual, nós podemos considerar que eles estão adoecidos. Por isso que também nesse capítulo eles falam, não são os que gozam saúde que precisam de médico. O que significa isso? Que quando quem está com saúde não vai até o hospital, né? Então, quem já tem luz, não fica procurando luz, porque já tem. Mas quem não tem, precisa ser iluminado, ou seja, precisa receber luz. Esse instrutor que ilumina é importante. E aí a gente começa a tentar entender como é que é hoje em dia isso. Se nós formos pensar em termos de apóstolos, né, eles talvez tivessem lá, por terem convivido com Jesus, internalizado uma série de emoções e sentimentos, talvez não tão racionais, porque não foram todos os apóstolos que escreveram sobre Jesus, mas os mais letrados. E um deles, que é um dos evangelistas, nem conviveu com Jesus, tá? Então ele escreveu do que falaram, o que significa que a luz ou o remédio tem que ser levado para quem ainda está andando por caminhos obscuros. Ou seja, este instrutor que ilumina deve procurar quem está perdido, né? Deve ir lá ajudar quem está perdido. Quem é mais de coração vai buscar as pessoas de boa vontade. Quem é mais de razão vai procurar as pessoas de vontade deslocada. O que é vontade deslocada? Não é que está de má vontade. São pessoas que só querem crer através da sua razão e que muitas vezes são pouco mobilizadas por emoções e por sentimentos. Não que essas pessoas não os tenham, emoção e sentimento. Tem, só que eles sufocam isso porque aprenderam de alguma maneira, ou porque estão nesta fase, de supervalorizar o raciocínio, o lado racional. Lembra, são as duas grandes asas da evolução, o intelectual e o afetivo, o moral. Às vezes as pessoas que estão muito no intelectual, em função de meias verdades que as ciências nos dá, acabam muitas vezes rejeitando as coisas do coração ou até mesmo da ética e da moral e às vezes até do próprio coração. Se tornam frios e calculistas. Esses é que são os considerados adoecidos do ponto de vista espiritual. E aí, é claro, quem for falar de espiritualidade para essas pessoas tem que ser tão inteligente quanto essas pessoas. Por quê? Senão seria a mesma coisa que pegar os apóstolos e mandar para os gentios, que na época não eram doentes, mas eram, vamos dizer assim, os intelectuais da época. Como é que um pescador vai convencer um intelectual sobre uma coisa tão sublime sem a argumentação intelectual que satisfaz, né, a pessoa que é rica em cultura?
tinha que ser um apóstolo diferenciado, né? Que foi o Saulo, né? O Paulo. Ele que era o famoso apóstolo dos gentios, porque ele era um grego que conseguiu a cidadania romana, né? Então ele tinha autoridade não só ética e moral, pela sua própria experiência da sua conversão ao cristianismo, como também tinha intelecto para convencer os doentes da época, os gentios. E hoje, quem são os apóstolos do coração, né? E são os médiuns, né? Se você for ver no nosso diapositivo, nós temos aí no slide falando a aplicação na mediunidade disso. É uma coisa interessante, porque a mediunidade acontece em qualquer pessoa, tanto as pessoas dignas como as indignas. O que é uma pessoa indigna? Vamos lembrar uma coisa que é muito interessante. Uma vez eu aprendi isso na faculdade, sabe? Nós estávamos numa greve porque a faculdade tinha sido vendida, era uma confusão daquela faculdade. Aí tinha que levar uma carta para o nosso diretor. Aí eu me pegar, leva lá a carta, eu levei, né? Era o nosso professor de deontologia, né? De medicina legal e deontologia, que é a parte legal da medicina, a parte das leis, né? Ele leu a carta, ele nem continuou, ele falou, olha, nesse primeiro parágrafo que vocês estão dizendo aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Estão dizendo assim, nós alunos estamos indignados com a postura do senhor, né, da direção. Ele parou ali e falou assim, então quer dizer que vocês estão dizendo que eu não sou digno de ser diretor da sua faculdade? Aí eu peguei a carta dele e falei, não sei, acho que alguém datilografou errado. Falei, olha, se vocês querem escrever isso para ele, leva vocês, porque eu não acho que ele é indigno, ele está do nosso lado. Ele não é contra nós, o professor, o diretor da faculdade, ele não era. Então, quando você fala que uma pessoa é digna ou indigna, significa que ela não tem dignidade para exercer aquela função. Então, vamos pensar então na mediunidade, porque tem algumas pessoas que a gente olha e fala, meu, por que a mediunidade foi para esse cara, uma coisa tão sagrada? Quem diz que mediunidade é sagrado? Né? Não. A mediunidade é um instrumento que não cheira e não fede, tá? Quem vai dar cheiro e fedor para ela é o uso que você vai fazer dela. A mediunidade em si, ela é uma coisa lá que está lá. Assim como Jesus falava, né, que vós sois o sal da terra, porque esse planeta Terra aqui, se não tivesse seres humanos, seria um torrão de terra insonso, né, vagando pelo espaço aí, sem nada para fazer, sem nada para acontecer. Tem que ter o sal, que é a presença do ser humano. Então, a mediunidade é provavelmente uma das maneiras de você colocar a candeia na porta da sua casa, na porta da vida das pessoas, e não embaixo do alqueire. E aí, a gente pergunta, a mediunidade está lá em todas as camadas sociais, olha lá, todas as classes da sociedade. Ao pobre, né, ela é permitida, né, ela atende a quem tem dinheiro, a quem não tem dinheiro, a quem é reto e a quem é viciado, né, o vicioso e que tem atitudes esquisitas. E olha lá que interessante, o próprio médium, antes de falar, e é uma coisa que a gente sempre repete, o ouvido mais próximo da boca do médium é o dele mesmo. Então, olha lá, o médium que não ouvir os conselhos dos bons espíritos, escreve com as próprias mãos, vê com seus próprios olhos e pronuncia com a própria boca a sua condenação. Na realidade, o que é estar condenado? Né? Não é que vai para o inferno. Né? A condenação é mais ou menos o seguinte, você não pode chegar para um juiz de direito e falar assim, ah, seu juiz, eu matei porque eu não sabia que era proibido matar. Aliás, eu descobri que não é proibido matar, está escrito lá, é crime matar, mas eu não sabia. Você falou, olha, não é porque você ignora que uma lei existe que você está desobrigada, né, de cumpri-la, ok? Aí, isso não é uma alegação, isso é uma explicação, mas não justifica. Se é crime, está sendo condenado. Não interessa se você sabia ou não que não era crime. É a mesma coisa nesse sentido. Eu fico imaginando uma coisa interessante, que eu sempre falo, se você tem uma página de evangelho na sua vida, que você lê uma página, você folheou uma página, você já tem conteúdo para ajudar alguém. Né? E eu falo de experiência própria, acho que eu já contei que, bom, já aconteceu várias vezes. Quando eu estava começando a ler as obras, que eram os livros do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu achei por acaso em cima da mesa lá. Comecei a ler e aquilo me tocou. Eu tinha lido acho que o primeiro capítulo, né? Já começou a aparecer gente para poder conversar e pedir ajuda. Era incrível, eu até conto a situação. Estava lá eu na casa do meu amigo,
Chegou a hora de ir embora e eu tinha carro para ir embora. Aí falaram se uma menina podia ir de carona comigo. Isso era umas 10, 11 horas da noite. Aí ficou aquele... Bom, eu tinha o quê? 18, 19 anos, não é isso? Começou o quê? Vai com o João no carro, sozinha, não sei o quê. Aquelas coisas de adolescente, né? Tá bom. Aí eu tinha uma frase naquela época que eu falava assim, olha, você pode vir tranquila, que eu não vou fazer nada que você não queira. Né? Falei, tudo bem. Quando dois não quer, um não quer, dois não brinca, né? Pois é, levei e ela veio conversando comigo no carro, parei em frente à casa dela, fiquei lá até as 2 da manhã. Quer saber o que aconteceu? Quer saber? Vou contar para você o que aconteceu, né? Curioso, né? Aquela primeira capítulo do Evangelho é exatamente tudo que ela precisava ouvir. Ela ficava me perguntando um monte de coisa da vida dela, do pai dela, né? Mas que eu virei padre com 19, 18 anos, né? Tanto que o pai dela, eu lembro que vinha toda hora olhando na janela lá para ver o que a gente estava fazendo no carro. Ou seja, se você já tem 1 miligundo de experiência espiritual, já dá para, ou seja, o tal do fermentinho. Se você já tem uma grama de levedura na sua vida mental e espiritual, você já pode ajudar muita gente, ok? E aí tem uma frase aqui para encerrar lá no fim, está dizendo assim, que os médiums que não usam a sua mediunidade para esclarecer as pessoas, ou até usam para confundir as pessoas e obter vantagens pessoais, são doentes, que tiveram o remédio, mas nas mãos e não utilizaram. E aí está escrito aqui, segundo Allan Kardec, parágrafo 12, a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz para todas as camadas, ou seja, a luz tirada debaixo do alqueire, ou seja, não existe mais mistério, ok? Quem quiser tirar o véu dos mistérios sobre a vida e a morte, conheça a cultura espírita, leia os livros básicos do espiritismo, não precisa se converter. Isso já tira a candeia debaixo do alqueire e coloca em cima, onde você consegue iluminar bem melhor os seus caminhos, ok? Faça a sua pergunta, faça a sua colocação agora, porque esse programa é ao vivo, através do nosso WhatsApp. É só você ligar para nós, é 99643-3827. 99643-3827. É só você fazer a sua colocação ou a sua pergunta que respondo já já. Vamos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco.